E aí pessoal, beleza? Aqui é o Max e eu voltei para conversar com vocês sobre mais uma ópera. Eu espero que o som não esteja muito estranho, não esteja muito diferente, porque eu estou com o ventilador ligado em cima da minha cabeça praticamente, porque está um calor insuportável e eu não quero deixar a janela aberta para o som não vazar. Mas enfim, hoje nós falaremos de uma ópera que por sinal está marcada aqui, acredito que dê para vocês verem. Ela se chama As Índias Galãs e é a nossa primeira ópera do Rameau que nós vamos ter contato. Aqui no livro nós temos, se eu não me engano, mais duas, isso mesmo. E recentemente nós vamos falar de mais uma, porque a terceira ópera dele, não falando de sequência, a terceira ópera do livro, ela foi estreada lá nos anos de 1900. Então, como nós estamos seguindo a sequência de estreias, então agora nós vamos falar dessa, das Índias Galãs, e de uma segunda, e a terceira nós falaremos só lá mais pra frente, quando chegar de fato as óperas de 1900 e pouco, né? Que eu nem lembro mais que ano ela é. Mas enfim, vamos lá, vamos dar a nossa produção geral da ópera. Como já foi dito, ela é uma ópera chamada As Índias Galãs. Ela é uma ópera do Rameau. Ela tem um prólogo mais 4 atos, então ela tem uma parte inicial bem curtinha, mais 4 divisões. Ela tem a duração mais ou menos de 2 horas e 30. A produção que eu assisti, que eu vou falar a seguinte, ela teve mais de 2 horas e 30. Ela teve a sua estreia no dia 10 de março do ano de 1736. Então estamos falando mais uma vez de uma ópera do século XVIII. Ela é um ano mais velha do que a ópera Alcina, do Handel, que foi o último vídeo que nós colocamos aqui no canal. Se vocês tiverem alguma curiosidade ou quiser rever esse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição. E também todas as óperas do Handel. Ela foi estreada na cidade de Paris, na Ópera de Paris, na França, e teve como libretista o Louis Fuselier. Agora falando um pouquinho sobre aqueles pontos que eu gosto de falar antes de chegar na nossa descrição da produção, separei aqui 3 atos que eu achei interessante para se comentar antes dessa história, né? Ponto número 1. Essa ópera fez tanto sucesso que em 40 anos seria apresentada mais de 300 vezes em Paris. Sim, ela foi uma ópera que fez muito sucesso e depois do ano da sua estreia, que foi no ano de 1736, nos próximos, nos 40 anos seguintes, ela foi apresentada mais 300 vezes de diversas formas diferentes, não só no Teatro Nacional de Paris, mas ali em toda a França, e de várias formas diferentes, com vários produtores diferentes. Então ela teve muita grande aceitação do público e foi muito bem divulgada dentro da França. Número 2. O libreto foi inspirado em relatos sobre as Índias, levando em consideração a Turquia, o Peru, a Pérsia e a América do Norte. Sim, nós temos aí então, depois da parte introdutória da ópera, nós temos aí uma busca pelas Índias e também não deixando de lado outros países que por aí eles achavam completamente muito exóticos, que foi a Turquia, o Peru, a Pérsia e a América do Norte. Cada um desses países tem uma historinha ali retratada em cada divisão, em cada ato dentro dessa ópera. Número 3. Contraste entre os deuses e bruxas do barroco, que era completamente normal até então, com pessoas normais se apaixonando. Sim, nessa ópera nós não temos como ponto principal os deuses, né? Aquele contato assim, imediato, ou até mesmo a história dos próprios deuses. Nós temos pessoas normais ali lidando com amor. Então ele foi meio revolucionário nesse ponto, né? Que ele deixou os deuses e deixou essa ligação, assim, entre o Olimpo e a Terra meio que de lado e colocou mais o pé no chão, fazendo com que as pessoas normais ali tomassem a rédea da história e protagonizassem o papel de maior importância. Vamos falar agora um pouquinho da figura que nós encontramos no livro. Ela é uma ambientação exótica dessa ópera, As Índias Galãs, em produção de Zurique no ano de 2004.
Agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha produção, a produção que eu assisti, e se você já assistiu essa ópera, também comente aqui se foi essa mesma produção que vocês assistiram, que eu acredito que ela é muito famosa. Ela é uma produção de 2005, ela é do Teatro Ópera Nacional de Paris, e nós temos como personagens principais, tanto a Hebe como o Belloni, nós temos os cantores Daniele Deniese, e nós temos também o João Fernandes. Nós temos como condutor o William Christie e nós temos como diretor o Andrei Serban. Se eu não me engano, tanto o condutor como o diretor dessa ópera, eu já assisti óperas deles. Tanto na produção como na direção. Não sei falar qual, mas eu já assisti sim. Isso não é estranho. Bom, falando um pouquinho sobre o resumo. Eu não vou falar da história em si, mas vou falar que, como eu já falei que tem uma parte introdutória, o prólogo, e depois mais 4 divisões, como é que acontece isso? No prólogo, que é bem curtinho, é mais ou menos uma meia hora, 40 minutos no máximo, nós temos a deusa Hebe, e nós temos ali o abandono dela, até do Cupido, que ele fala que, assim como as pessoas, os homens de cada país que estava ali circundando Hebe deixou para ir à guerra, ela também vai para as Índias, né? O Cupido também vai para as Índias e vai abandonar a Hebe. Nisso acaba acaba o prólogo, e depois, em cada partezinha das 4 partes, nós temos o comentário daqueles países, que já foi aqui falado, e com uma historinha de amor em cada um desses países. Então nós temos uma historinha de amor na Turquia, nós temos uma historinha de amor em Peru, nós temos uma em Pérsia, e nós temos uma na América do Norte, cada uma com o seu protagonista, mas assim, o personagem principal não é Deus, não são deuses, né? Nós não temos essa ligação direta. E a amarração que ele faz entre essas 4 histórias, junto com o prólogo, e que dá uma finalizada no final da última história, é que como o ser humano lidar com o amor em diferentes culturas. Nós temos diferentes culturas, diferentes costumes, diferentes jeitos de fazer as coisas, diferentes línguas, e diferentes maneiras de obter conhecimento, mas o amor ele prevalece e ele consegue se fazer presente mesmo em todas essas diferenças. Mais ou menos isso que ele quer falar em cada historinha. Claro, cada uma tem a sua particularidade, mas a amarração que ele quer fazer entre elas é esse tema. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as minhas impressões, que eu anotei aqui. E eu anotei 6 impressões, que eu vou comentar com vocês agora. É a minha impressão mais pessoal no que eu assisti. Aliás, na produção que eu assisti. Número 1. Tanto o cenário, nuvens, quanto o figurino de época são lindos. Realmente, essa produção é muito bonita, ela tem como eu posso dizer, um andamento muito legal, apesar da duração dela, que a produção que eu assisti foi mais de 3 horas. Ela deu quase 3 horas e 15, 3 horas e 20. Não me deixou cansado, ela é muito bonita, muito colorida. Ela, como eu já disse, ela não é estática. E eu vou dar aí exemplo de estática, sempre a produção do Jaruski, do Orlando Furioso que eu assisti, que eu fiquei, meu Deus, tipo, acaba logo essa obra. Mas essa não, ao contrário dela, ela é muito bonita e esteticamente ela é muito agradável, né? Número 2. Muito balé para os lulistas pirarem, né? Sim, nós temos muito balé, que é uma característica que o Lully usava bastante. O balé, ele faz, não vou dizer 50%, porque ele faz quase mais de 50%. O balé é tão ativo quanto os músicos nessa ópera. E assim, nessa parte da história, quando o Rameau começou a escrever, né, as óperas dele, começou a fazer sucesso, o povo que gostava de Lully, né, os catedráticos que gostavam de Lully, começou a sentar o pau no Rameau, falando que ele era uma cópia, que ele era ruim, que jamais ele iria superar o mestre, que o mestre da ópera
Na França era o Lully, e ele nem ligava, ele só ia produzindo. Quanto mais ele foi produzindo, mais ele foi conseguindo aceitação do público. E os lulistas, né, que era o povo que seguia o Lully, ficava pirado, né? Mas o balé é muito importante nessa obra, presta atenção no balé. Número 3. Torre com uma pessoa dentro. Assim, nós temos uma das partes do cenário, nós temos uma torre, que se eu não me engano é na primeira história, que ela é uma parte fixa do cenário, né? Mas ela é uma torre, assim, montada com uma pessoa dentro que ela fica andando. Achei muito engraçado, porque a história se passa ali em volta da torre. Sans cesse, c'est de permettre au plaisir de vous y suivre. 4. Ótimo baixo. O Nathan Berg. Ele faz ali, se eu não me engano, a segunda história. Nem se eu lembrar direito. Mas ele faz um... não um feiticeiro, quase um curandeiro, alguma coisa assim. E, nossa, ele é perfeito baixo, a voz dele é completamente nítida, ela chega onde tem que chegar, ele passa muita emoção quando ele canta, nunca tinha ouvido ele, gostei muito de como ele interpreta e também da técnica dele. Le plus cher des honneurs, le sel. 5. Homem de Mulher, mas tenor, o Thalmas. Sim, nós temos novamente, né, porque é barroco, claro, eu já deve estar acostumado com isso, mas não. Nós temos um homem, um tenor, que faz papel de tenor. Na verdade não faz papel de tenor, ele é um tenor na história, só que ele precisa se disfarçar de mulher. Então, para chegar a quem ele quer, igual o Júpiter lá em Calisto, ele tem umas horas que ele canta em falsete, tem umas horas que ele canta com tenor, né? Mas achei engraçado porque ele não canta só no falsete, ele é um tenor disfarçado. Achei essa virada legal. Número 6, o Bigode Torto, da Fátima. Sim, também é na mesma história do Thalmas que eu falei agora, quase há pouco. Nós temos aí, como nós temos um homem se passando por mulher, nós temos uma mulher se passando por homem, porque ela também tem os objetivos dela. Então ela coloca o bigode e ela vai passando a mão assim, o bigode fica torto, ela tenta arrumar, é super engraçado. Ali ne soit aimé, il est jaloux, bientôt il se fera battre, des périls qu'il court dans ses yeux. Pessoal, acredito que é isso. Acredito que o que eu tinha que falar foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu comente algo específico, algo que vocês queiram, por favor, deixe aqui nos comentários. Não deixem de comentar, isso é muito importante para eu saber o que vocês querem. Não deixem de se inscrever no canal e também avaliar o vídeo. Isso também é muito importante, como é dito em todo santo vídeo. Até o próximo vídeo e falou!